Arian e eu e meu grupo composto por George e Rafael vamos falar sobre a avaliação bioquímica de plantas de milho pulverizadas com ureia, isoladas e em associação a aminoácidos. Então, como podemos perceber, o milho é uma das culturas mais influentes dentro do país, tendo a região Centro-Sul a mais produtiva, com 90% da produção nacional. Para a produção de milho, na sua fase de crescimento, ele necessita de 50 a 70% de nitrogênio no teor das folhas, tendo associação com os cloroplastos. Se o nitrogênio não for fornecido, ocorrerá uma má produção da planta e ela não formará grãos de qualidade. Sendo assim, a adubação nitrogenada não influenciará somente na produtividade, mas também na qualidade. O teor de clorofila também está ligado à quantidade. Por sua vez, a quantidade absorvida influenciará na relação carbono-nitrogênio. Então, entre os elementos mais essenciais da vida na planta, o nitrogênio tem 3 vezes mais átomos de matéria seca do que qualquer outro elemento. Com isso, o nitrato a amônio se reduz a nitrito junto aos aminoácidos para translocar o nitrogênio orgânico de fontes por dreno. Sendo assim, quando o nitrogênio é adicionado ao cultivo, a quantidade de proteínas são aumentadas em diferentes tecidos de folhas e raízes. O nitrogênio via solo tem limitação, pois a grande perda por lixiviação e por volatilização da ureia, aproveitando apenas 5 a 10% da sua capacidade. Sendo assim, o nitrogênio via foliar adicionado junto aos aminoácidos tem uma melhor performance e pode suplementar a adubação via solo. Então, diante disso, o trabalho vai falar um pouco sobre a avaliação bioquímica de plantas de milho pulverizadas com ureia, isolada e em associação com aminoácidos. Olá, boa noite, bom dia e boa tarde, não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo na verdade, né? Mas enfim, como a Ariane falou sobre o nosso trabalho, agora eu irei descrever a parte de materiais e métodos, os materiais que foram utilizados e os métodos de avaliação que eles fizeram para essas cultivares, no caso, essa cultivar do milho. Bem, eles utilizaram a semente do milho da cultivar BRS 3060, no caso, né? Sendo de uso comum, na verdade, no Rio Grande do Sul, onde são cultivadas em pequenos vasos de polietileno, com capacidade para 1,5 kg de areia lavada como substrato, e elas são mantidas em ambientes climatizados, na verdade em casas de vegetações, com a temperatura aproximadamente a 28 graus Celsius, mais ou menos 28 graus no caso. Bem, logo em seguida, deles ter pegaram essa cultivar, eles começaram os experimentos, na verdade, né? Foram pulverizadas essas plantas de milho com ureia. E aí eles fizeram as misturas com ureia e outros elementos que fizeram que chegasse a um denominador comum, no caso. Bem, os tratamentos que fizeram nessas cultivares foram com ureia 1%, como está descrito no artigo, né? O tema do artigo é envolto sobre essa questão da adubação foliar com ureia. Bem, pegaram a ureia 1% mais a glutamina, no caso, né? 1,2 mg de glutamina, no caso. Só que essa medida será padrão. Se vocês observarem daqui para frente, daqui umas 3 vezes irei repetir essa mesma medida, porque foi padrão no experimento que eles fizeram. Bem, pegaram a ureia 1% mais a asparagina, também 1,2 mg, no caso. A ureia 1% mais a latonina, 1,2 mg. E fizeram também um controle sem o nitrogênio, no caso, né? E sem os aminoácidos, que foram aplicados via foliar logo depois. Bem, depois de terem feito essas aplicações, depois de 5 dias de emergência do milho, no caso, da cultivar, foi feita a primeira adubação das diferentes fontes de nitrogênio que eles utilizaram. Bem, sendo essas adubações sendo repetidas após 5 dias
um intervalo de 5 dias cada, no caso. E mais à frente, eles aumentaram o intervalo para 10 dias da primeira adubação, no caso. É, tendo sido observado, na verdade, né, logo depois dessa aplicação, usaram um outro tipo de solução é, que foi aplicado nesses intervalos de 5 em 5 dias, eles aplicaram outro tipo de adubação, e de 10 em 10 dias aplicaram outro tipo de adubação, que foram feitas com as soluções de a Aglont, alguma coisa assim que está escrito no artigo de escrita. É muito complicado de poder falar. E essas adubações foram feitas sem nitrogênio, no caso. Aplicaram 5 ml de início e logo depois colocaram 10 ml em fase final para todas as amostras monitoradas. Bem, aos 30 dias exatos da emergência do milho, no caso, né, foi realizada uma coleta das plantas. Os grãos foram retirados e separados entre raiz e parte foliar, no caso, né, para a realização das análises bioquímicas. Bem, logo depois desse feito, no caso de ter separado as, a parte das raízes e as partes foliares, eles fizeram o devido acondicionamento dessas plantas para posteriormente fazerem algumas anotações e algumas ponderações sobre. Bem, foram armazenadas em um local com uma temperatura cerca de 75, mais ou menos 75 graus, no caso, né? E assim, depois eles fizeram a extração da proteína dessas folhas, no caso, né? Da parte foliar dessas amostras. E logo em seguida fizeram a relação de carbono e nitrogênio. E foi obtida através da razão entre a massa total das plantas e o teor de proteínas. Boa noite, meu nome é Rafael e agora eu vou estar falando um pouco sobre os resultados de discussão. Como resultado, foi observado que houve uma atividade de resultados desse nitrato, né? E isso pode ocorrer de forma mais expressiva ou menos, isso estará de acordo com alguns fatores, tipo solo, a forma de expressão desse nitrato, né? O tipo desse nitrato, esses são alguns fatores que acabam influenciando nessa atividade de retuase aí. Foi observado também que o tratamento com diferentes tipos de nitrato apresentou um grande aumento no teor de proteínas, né? Em relação ao tipo de controle, tanto na parte aérea, tanto nas raízes, foi bem aceito pela planta, vamos dizer assim, essa aplicação com esses diferentes tipos de nitrogênio. É, já falando sobre a relação sem carbono e nitrogênio, é, ela, vamos dizer, foi maior no controle sem o nitrogênio, na aplicação só na parte aérea, é, e também nas raízes foi bem aceito. Como esses testes foram feitos com alguns tipos de aminoácidos juntamente com o, a ureia, teve o teste da ureia juntamente com a. Desculpa, se me fugiu o nome da, do elemento aqui. A asparagina, isso. No tratamento da ureia juntamente com a asparagina aplicada nas raízes, os resultados não foram os mesmos, não foram tão significativos quanto os resultados na aplicação da ureia, na aplicação na parte aérea da planta, né? Pois nessa aplicação nas raízes da ureia com asparagina, houve um decréscimo nessa relação carbono e nitrogênio. E como resultados, foi observado que a atividade de redutase do nitrato pode ser influenciada por alguns fatores, né?
como eu falei. Pode ser de diferentes tipos de nitrogênio, a forma dos aminoácidos, né? É, o, só um momento. O tratamento com a ureia isolada ou com associação com aminoácidos é, foi observado que aumentou o teor de proteína das plantas jovens, tanto na aplicação da parte aérea quanto na aplicação das raízes pela planta, foi bem aceito, né? E a aplicação da ureia associada com esses aminoácidos tornou a taxa CN menor na aplicação nas raízes, como eu falei, né? Na verdade, não foram todos os aminoácidos que, 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 que essa aplicação nas raízes não foi bem aceita. Foi só a aplicação da ureia com a asparagina que houve esse decréscimo. Também foi visto aqui que a ureia isolada ou em associação com a alantonina possibilita um maior crescimento, né, da folha da planta e, e cresce também a concentração da pigmentação fotossintética, né? E foi porque foi observado depois da aplicação, passados os dias, houve uma maior pigmentação esverdeada nas folhas dessa planta. O que eu tenho para falar é basicamente isso. Obrigado.